E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caos cósmico que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Mas olha, a gente não vai fazer essa viagem sozinhos, não. Vamos explorar esse universo todo através do olhar de 4 filósofos gigantes para tentar entender a profundidade que existe por trás de uma lavanderia e de um bagel que está ameaçando acabar com tudo. Bora lá? Essa é a pergunta que o filme joga no nosso colo logo de cara. A protagonista, a Evelyn Wang, está convencida de que a vida dela foi um grande erro, sabe? Um acúmulo de escolhas ruins. Mas é justamente esse sentimento de fracasso que faz dela a heroína que ninguém esperava, mas que todos os universos precisavam. É um paradoxo e tanto, não é mesmo? Para a gente entender a jornada da Evelyn, a gente tem que começar bem no epicentro da confusão toda, a lavanderia dela. Imagina a cena, um lugar barulhento, caótico, soterrado em pilhas de recibos de imposto e, claro, muitos arrependimentos. É o retrato perfeito daquela vida que parece que está esmagando a gente, sabe? E é bem aí, nesse cenário, que o multiverso resolve dar as caras, trazendo uma ameaça existencial como nunca se viu. E aqui o conflito do filme fica bem claro. De um lado, a gente tem os problemas reais, palpáveis da Evelyn. A lavanderia que não vai bem, os impostos, a família que parece estar se desfazendo. E do outro lado, uma ameaça que é abstrata, gigante, avassaladora, o tal do bagel de tudo. Ele é, na verdade, um símbolo do niilismo, aquela ideia de que nada importa, ameaçando sugar todo o sentido da existência. É a luta do pequeno contra o gigante, do pessoal contra o cósmico. Bom, para nossa primeira parada filosófica, vamos pedir uma ajudinha para o estoicismo de Sêneca. A gente fica pensando, como é que um filósofo que pregava calma, lá no meio da loucura do Império Romano, ia lidar com um multiverso de possibilidades infinitas? Vamos ver como a jornada da Evelyn, na verdade, tem tudo a ver com os ensinamentos dele. O conceito principal aqui é uma palavra meio diferente. Ataraxia. Pensa nela como se fosse o olho de um furacão, sabe? Aquele pontinho de calma absoluta bem no meio do caos. Sêneca acreditava que não importa o quão bagunçado o mundo esteja ao lado de fora, a gente sempre pode encontrar paz. Como? Focando nossa energia na única coisa que a gente realmente controla, as nossas próprias ações e o jeito que a gente enxerga as coisas no momento presente. E isso, olha, descreve perfeitamente a evolução da Evelyn. Ela começa o filme completamente fragmentada, sendo uma escrava das preocupações com o passado e com o futuro. Mas conforme ela vai viajando pelo multiverso, ela aprende essa lição estoica. Sêneca diria que a verdadeira virtude dela não está em virar uma estrela de cinema ou uma chefe famosa, mas sim na capacidade dela de voltar para a própria lavanderia e encarar a vida de frente, com serenidade. Mas e se a resposta não for a serenidade? E se a paz interior não for o bastante para encarar o vazio? Então, vamos para nossa segunda perspectiva. Agora, o multiuniverso vai virar um palco para escolha existencial. Com vocês, Jean-Paul Sartre e aquela ideia de que nós somos radicalmente livres. Para Sartre, o fato de não existir um sentido já pronto no universo não é uma maldição, não. Na verdade, é a base da liberdade humana. O multiverso do filme é exatamente isso. Um vazio imenso, onde nada está escrito, nada está determinado. A personagem Jobu Tupaki, a filha da Evelyn, ela viu tudo isso e chegou à conclusão de que nada importa. E aí ela caiu no que Sartre chamaria de má fé, que é quando a gente nega a nossa própria liberdade e simplesmente se entrega ao niilismo. E aqui, gente, tá o ponto de virada. Essa frase, dita pela Evelyn, é a escolha existencialista definitiva. Ela reconhece que se nada importa por si só, ela é livre para dar importância ao que ela quiser. E ela escolhe a família dela, a vida dela, o presente dela. Ela não fica porque precisa, mas porque ela decide que é ali que o sentido da vida dela vai ser construído. Essa luta da Evelyn contra o niilismo da Jobu Tupaki nos leva direto para a nossa terceira análise, com Friedrich Nietzsche. E isso porque o filme não mostra só um tipo de niilismo, mas dois. E Nietzsche ajuda a gente a entender a diferença fundamental entre eles, a diferença entre fraqueza e força. A grande batalha do filme é essa aqui. A Jobu Tupaki representa o niilismo reativo. É uma reação de fraqueza. Diante da falta de sentido, ela quer destruir tudo. Já a Evelyn alcança o que a gente chama de niilismo afirmativo. Ela atravessa o caos, ela aceita que não tem um sentido pré-definido e, num ato de pura força, ela decide criar o próprio sentido. E esse ato de força tem um nome, amor fati. É o amor ao destino. A Evelyn chega nesse ponto quando ela abraça todas as versões de si mesma, até as que deram errado,
e diz um sim gigantesco para a própria existência, com todas as dores e alegrias. E a gentileza do Waymond, nesse contexto, vira tal transvaloração de todos os valores de Nietzsche. A bondade se transforma num ato de coragem suprema, uma força que cria valor num mundo que, a princípio, não tem nenhum. Mas e o sofrimento que existe em todas essas realidades? Mesmo que a gente crie um sentido, a dor continua ali. E para falar disso, a gente chega em Arthur Schopenhauer e suas ideias sobre sofrimento e empatia. Se o universo é feito de dor, qual seria a saída? A resposta, por incrível que pareça, pode estar naqueles olhinhos de plástico. Schopenhauer enxergava o mundo como algo movido por uma força cega, que nunca se satisfaz, que ele chamou de vontade de viver. E essa vontade é a fonte de todo o sofrimento, porque ela está sempre querendo mais, sempre insatisfeita. O multiverso, com suas infinitas realidades, é essa vontade levada ao extremo, gerando dor e mais dor em todas as dimensões possíveis. Então, qual seria a solução de Schopenhauer? Ele provavelmente a encontraria na figura do Waymond. Pensa só, o bagel, que tem tudo dentro dele, tem um centro vazio. Isso mostra que realizar todos os desejos não traz felicidade, só um vazio. O Waymond, pelo contrário, ele reconhece que todo mundo sofre, e a resposta dele para isso é a compaixão. Para Schopenhauer, a gentileza do Waymond é o único ato que pode, mesmo que só por um instante, quebrar esse ciclo de dor. É uma revolução silenciosa contra o sofrimento do universo. E assim a gente chega à nossa conclusão, onde todas essas linhas filosóficas se encontram e tecem juntas a mensagem principal do filme. Num universo que parece indiferente e caótico, a resposta pode ser muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda do que a gente imagina. Então, recapitulando as respostas para o abismo do nada importa. Sêneca nos ensina a focar no presente. Sartre nos mostra que a gente é livre para criar nosso próprio valor. Nietzsche nos convida a dizer sim para a nossa vida, por mais imperfeita que ela seja. E Schopenhauer revela que a compaixão é a única força capaz de aliviar o sofrimento de todos. E o ponto central é este. O filme conclui que, diante de um barulho infinito e da nossa insignificância cósmica, o ato mais poderoso, mais rebelde de todos, não é ganhar poder ou conhecimento, mas sim a escolha, consciente e deliberada, de ser gentil com quem está do nosso lado. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Essa gentileza, esse amor para a família, são uma forma de resistência de verdade contra o vazio? Uma criação autêntica de sentido? Ou será que são só um escudo que a gente cria para se proteger do peso esmagador do absurdo? A resposta, com certeza, não é nada simples. O estoico, que busca a paz interior, diria que a resposta está na serenidade. Já o existencialista da liberdade radical veria a escolha como a única verdade possível. O profeta do amor fati, ele celebraria a vida em sua totalidade, do jeito que ela é. E o filósofo da compaixão, ele encontraria a salvação na gentileza. E você? Com qual desses filósofos a sua visão mais se alinha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente adoraria saber o que você achou dessa análise. E claro, se você curtiu, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar, ok? Até a próxima!